Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula de física. E, gente, essa semana eu vou fazer a correção do exercício da última aula, certo? Lembra aí que o assunto que nós vimos foi movimento uniforme, tá? Eu deixei 5 questõezinhas para vocês responderem. Vamos fazer a correção delas agora, certo? Então, vamos lá. Primeira questão diz o seguinte, olha só. Analogamente aos marcos quilométricos, existem nas ruas e avenidas os marcos métricos, que são os números colocados na fachada de casas e edifícios. Considere uma pessoa caminhando pela rua com movimento uniforme, tá? Como mostra a figura. Para quem não lembra, gente, o que é movimento uniforme? Lembra que movimento uniforme é aquele movimento que o móvel ele vai percorrer distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Lembra que no movimento uniforme não existe aceleração, tá? Porque a velocidade sempre vai se manter constante. Se houvesse aceleração, o movimento não seria uniforme, tá? Não ia percorrer distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Então, no movimento uniforme não existe aceleração, certo? A velocidade é constante, a velocidade sempre vai ser igual. Se eu estou numa velocidade, se o móvel está numa velocidade de 100 km por hora, então a velocidade vai ser essa infinitamente, tá? Sempre vai ser essa velocidade, porque o movimento é uniforme. Lembra aí. Então, beleza. Analisando essa imagem, diz o seguinte. A tabela a seguir dá a posição da pessoa indicada pelo marco métrico em função do tempo, certo? Está dizendo aqui, ó, considera uma pessoa caminhando pela rua com movimento uniforme. Então, essa pessoa que ela passa no marco 75, tá? No tempo 0. Depois passa no 95 no tempo de 20 segundos. Passa no 115 no tempo de 40 segundos. E no 135 no tempo de 60 segundos. A partir dessa imagem foi construída essa tabelinha, tá? Então dá para perceber que a cada 20 segundos essa pessoa vai percorrer 20 metros. Então passou 20 segundos, 20 metros. Passou mais 20 segundos, mais 20 metros. Passou mais 20 segundos, mais 20 metros. Está no movimento uniforme, tá? Então foi construída essa tabelinha. Observe que a cada 20 segundos a pessoa percorre 20 metros. Ok. Letra A pede. Calcule a velocidade escalar com que a pessoa caminha e seu espaço inicial. Então, na letra A pede para determinar a velocidade que essa pessoa está caminhando e o espaço inicial. Beleza. Aí, vamos lá. Gente, lembra que para mim determinar velocidade, é só eu pegar a variação do espaço e dividir pela variação do tempo, não é? Não é isso? Olha ali, o espaço percorrido por essa pessoa. O espaço final, se a gente observar, onde ela está aqui por último, na última posição, é no marco 135, tá? Então, isso aqui seria o espaço final. E o espaço inicial, onde ela começou, foi no marco 75, aqui no cinema, certo? Então, é só pegar espaço final, que é 135, menos o espaço inicial, que é 75, ok? E dividir pela variação do tempo. Tempo final menos tempo inicial. O tempo final aqui é 60, menos o tempo inicial, que é 0, tá? Beleza. Então, vai ficar com esse cálculozinho aqui, ó. 135 menos 75 dá 60. Dividido para 60 menos 0, 60. 60, tá? Então, se eu dividir ali 60 para 60, vai dar 1, né? 1 metro por segundo. Aí. A velocidade dessa pessoa nesse movimento uniforme é de 1 metro por segundo. Tranquilo? Olha que na letra A não pede só isso, tá, gente? Pede assim, ó. Determine, calcula a velocidade com que a pessoa caminha e seu espaço inicial. Aí, se quer que determine também o espaço inicial, ou seja, quer que determine quem é S0, certo? O espaço inicial aqui é onde ele começou. Se a gente observar que ele começou no cinema ali, 75, né? No quilômetro 75. Então, tá aí. Tá aí a resposta, tá? É isso. Respondida a letra A,
Bem simples, não é? Vamos para a letra B. A letra B pede o seguinte: determine a função horária do espaço para esse movimento. Aí tem que lembrar, gente, qual é a função horária do movimento uniforme, né? Lembra que a função horária do movimento uniforme é aquela formulazinha do sorvete. S é igual a S0 mais VT. V vezes T, né? Velocidade vezes o tempo. Então, é isso que a gente tem que utilizar. Ó. Lembra que S é igual a S0 mais VT. Velocidade vezes o tempo. Então, a formulazinha é essa. Da função horária do movimento uniforme. Eu só preciso substituir o que nós temos, gente. Olha só. A função vai ficar S é igual a... S0 é quanto? Não é 75? Então, fica 75 mais V, velocidade. Olha que a velocidade é 1. Então, fica 1 vezes T, o tempo, né? 1 vezes T. Que nesse caso só dá T, tá? 1 vezes T dá um T. Então, vou ter que a função horária vai ser essa. S é igual a 75 mais T. Pronto, está respondida a letra B. A função horária do movimento uniforme nessa questão vai ser S igual a 75 mais T. Ok? Letra C. Se continuar nesse passo, quanto tempo a pessoa levará para ir do cinema até sua casa, situada no número 275 da mesma rua? Então, gente, olha só. Esse 275 aqui, que é o número da casa dele, é o espaço final. Certo? O espaço inicial é no cinema, 75, o marco 75, e ele vai até a casa dele, que é o espaço final, que é 275. Se eu quero saber quanto tempo ele vai demorar para chegar lá, eu posso utilizar essa formulazinha aqui, ó, da função horária. Não é? Como? Aqui não vai estar espaço não, tá, gente? Eu vou passar aqui para a próxima folha, mas eu vou botar aqui, ó. Vai ficar o seguinte. S, que é o espaço final, vai ser 275. 275 igual a 75 mais a velocidade vezes o tempo, né? A velocidade é 1, então fica 1 vezes t, que dá t. Então, eu vou ficar com essa expressão aqui, ó. 275 é igual a 75 mais t. Se eu calcular isso aqui e achar o valor de t, né? Vai ser o tempo que ele vai demorar até chegar na casa dele. Ok? Então, tá lá. Eu vou passar aqui que já tem aqui respondido. 275 é igual a 75 mais t, tá? Pega esse 75 mais t, bota no primeiro membro e esse 275 no segundo membro. Depois passa esse 75, troca no sinal. Então fica 275 menos 75, tá? E se eu subtrair dá 200. Ou seja, o tempo que ele vai demorar até chegar na casa dele vai ser de 200 segundos. Tá? 200 segundos. Que dá 3 minutos e 20 segundos, né? 3 minutos e 20 segundos. Pronto, é isso. Ok? Está aí respondida a primeira questão do exercício. Vamos para a segunda. Com relação a um corpo que descreve um movimento retilíneo e uniforme, assina-lhe a alternativa correta. Tá. Letra A. Um corpo em movimento uniforme percorre espaços cada vez maiores a cada intervalo de tempo posterior. Errado essa letra A, não é? Por quê? Porque lembra que no movimento uniforme, gente, vai percorrer distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Se percorre espaço cada vez maior em cada intervalo de tempo que passa, nesse caso estaria no movimento acelerado. Então, nesse caso, teria uma aceleração. Não é movimento uniforme. Letra A está errado. Letra B. Um corpo em movimento uniforme percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Tá aí nossa resposta, né? A resposta vai ser a letra B. Tá aqui. Letra C diz assim. Um corpo em movimento uniforme move-se com aceleração constante. Errado, porque em movimento uniforme não tem aceleração. Letra D. Um corpo em movimento uniforme permanece em uma posição constante em todos os intervalos de tempos.
Errado também, porque se ele está em movimento, ele não vai estar parado, né? Para que permaneça na mesma posição, uma posição constante, o corpo tem que estar parado. O móvel deve estar parado, né? E no movimento uniforme, não. Ele está em movimento e esse movimento tem uma velocidade constante, logo ele vai estar em constante movimento, certo? Então, é respondida a segunda questão. Terceiro, sobre dois móveis A e B, cujas funções horárias são SA igual a 15 mais 20t e SB é igual a 20 menos 5t, são feitas as seguintes afirmações. Primeira afirmação, o móvel A descreve um movimento acelerado. Segunda afirmação, o móvel B descreve um movimento retrógrado. Terceira afirmativa, a velocidade de A é 10 metros por segundo. E a quarta afirmação é, nos instantes iniciais, A e B se aproximam a cada segundo. Aí a pergunta é, né? São verdadeiras? Aí tem ali a letra A, 1 e 4, 2 e 3, 2 e 4, ou 3 e 4. Então temos que analisar, tá? Vamos analisar afirmativa por afirmativa. Primeiro aqui, ó. O móvel A descreve um movimento acelerado. Olha, gente, que o móvel A, esse daqui, tá? Tem essa função horária aqui, ó. SA igual a 15 mais 20t. Olha só. Essa função que está apresentando aqui, gente, aqui em cima, né? Essa função A, né, do móvel A, não é a função de um movimento uniforme, não é isso? É a função de um movimento uniforme. Se é movimento uniforme, não existe aceleração, não é isso? Quando fala aqui, o móvel A descreve um movimento acelerado, está errado, porque não existe aceleração no movimento uniforme. Ok? Então, essa primeira afirmação aqui está errado. Errado. Pode cortar. Letra B. O móvel B descreve um movimento retrógrado. Retrógrado. Tá? É diferente de retardado. Movimento retardado é onde a aceleração é negativa. Tem aceleração e é negativa. Movimento retrógrado mostra que é um movimento uniforme, só que no sentido para a esquerda. Não é? Sentido voltando. Sentido positivo, sentido negativo. Então, a letra B está correta. Certo? Por quê? Porque o móvel B, que é essa segunda função aqui, ó, olha que a velocidade é negativa, é menos 5. Isso significa que esse móvel está retrocedendo. É um movimento retrógrado, está indo para a esquerda. Certo? Então, a segunda afirmação está correta. Terceira, a velocidade de A é 10 metros por segundo. Errado, né? Por quê? Porque a velocidade aqui é 20 metros por segundo. Olha. A velocidade do móvel A é 20. Lembra que esse número que fica junto do T aqui é a velocidade. Né? Não é VT, V vezes T lá? Então a velocidade é 20, não é 10. Então está errada a terceira afirmação. E a quarta afirmação diz: nos instantes iniciais A e B se aproxima a cada segundo. Nos instantes iniciais, A e B se aproximam a cada segundo. Essa é um pouquinho mais complicada de perceber, tá? Que tá verdadeira, que ela é certa, tá? É verdadeira. Mas se por acaso tivesse dúvida, só com isso aqui que a gente fez nas 3 anteriores, tá? Já dava para perceber qual é a resposta. Por quê? Porque olha só, que tem 2 como resposta aqui. Tem a letra B e a letra C, né? A letra B está dizendo que 2 e 3 é verdadeira. Só que a 3 a gente já viu que é falsa, né? Então não vai ser a letra B. Só sobra a letra C para a nossa resposta. 2 e 4. Significa que a 4 é verdadeira. Mas olha só por que é verdadeira. Pelo seguinte motivo. Olha aqui. O espaço inicial do móvel A está em 15. Então vamos supor que está aqui numa reta. O espaço inicial do móvel A é aqui, ó, 15. Vamos supor que aqui é 15 e aqui é o móvel A, certo? O espaço inicial do móvel B é no 20. Então, vamos supor que 20 é aqui. Não é isso? Então, está aqui o móvel B. Aí, gente, quando eu falar aqui, ó, que nos instantes iniciais, nos primeiros segundos,
A e B se aproximam a cada segundo, os dois móveis vão se aproximar, é verdadeiro pelo seguinte motivo. Olha que no móvel a velocidade é positiva, não é? É 20 positivo. Então, significa que ele está indo para a direita. Ok? Já o móvel B, olha que a velocidade dele é negativa. É menos 5. Então, significa que o móvel está indo para a esquerda. Eita, gota. Está indo para a esquerda. Então, se um está indo para a direita e o outro está indo para a esquerda, depois de um certo tempo, eles vão se aproximando, né? A partir que o tempo vai passando, eles vão se aproximando. Então, está dizendo aqui, ó, nos instantes iniciais, nos primeiros segundos, os dois móveis vão se aproximar. Eles se aproximam a cada segundo, tá? Até chegar no ponto onde eles vão passar um pelos outros e a partir desse tempo aqui que eles estão um do lado do outro, com o passar do tempo, eles vão se distanciando. Então, nos tempos iniciais, sim, eles vão se aproximando. Ok? Então, por isso que a quarta afirmação está correta. Tá aí, resposta letra C. Quarta questão. Um automóvel percorre uma estrada com função horária S igual a menos 40 mais 80t, onde S é dado em quilômetro e T em horas. O automóvel passa pelo quilômetro zero após quanto tempo? Tá? Gente, olha que o espaço inicial é menos 40, certo? E o espaço final, que nesse caso aqui, é o quilômetro zero. É zero. Que ele está saindo do menos 40, que é o inicial, e vai passar no quilômetro zero, né, que é o final, depois de quanto tempo? É isso que pergunta. Então, eu posso dizer que esse S final aqui, ó, esse S final é zero. Então, ficaria assim, zero é igual a menos 40 mais 80t, certo? Usando a função horária dessa questão. O espaço final vai ser zero. Beleza. Calculando essa equaçãozinha aqui, eu vou achar o valor de t. E t é justamente o tempo, né? Então, vai ficar o seguinte, ó. 80t é menos 40 vai ser igual a zero. Só passei tudo para o primeiro membro, tá, gente? Então, vai ficar com 80t. Passa esse 40 para o segundo membro, trocando o sinal, vai ficar 40 positivo. Pega esse 80 que está multiplicando, passa dividindo. Eu vou ficar com 40 dividido para 80. Tá? Eu só preciso dividir isso aí que eu vou achar a resposta. Simplifica aqui os zerinhos. Fica 4 sobre 8, tá? 4 dividido para 8 dá 0,5. Pronto, então o tempo vai ser 0,5 horas. Letra C de casa. Fácil, né, gente? Claro que tem que prestar atenção, tá? Nas informações que está dando ali. Tá aí a resposta. Quinta. Ah, não, quinta não. Tá ali a resposta, tá? Ó. O cálculozinho tá aqui embaixo. Tudo que eu fiz tá ali. Beleza? Vamos para a quinta questão. Última, né? O espaço inicial de um móvel que descreve um movimento retilíneo e uniforme é menos 5 metros. Então, o espaço inicial, como está dizendo ali, é menos 5 metros. Beleza. Nesse movimento, o móvel percorre a cada intervalo de tempo de 10 segundos uma distância de 50 metros. Determine a função horária do espaço para esse movimento e considere progressivo. Quando fala progressivo, porque a velocidade é positiva, tá? Gente, o que é que determina a função horária? Lembre que a função horária é essa daqui, né? S é igual a S0 mais VT. É isso aqui que precisa. Para me determinar a função, eu preciso saber quem é S0 que eu tenho na questão, né? S0 é menos 5. E eu preciso saber a velocidade. Não está me informando ali. Mas eu posso achar. Por que eu posso achar? Porque a velocidade é o seguinte, ó, vai ser... Se ele está percorrendo a cada 10 segundos uma distância de 50 metros, tá? 50 metros, então significa que a velocidade vai ser 50 dividido para 10. Pega a distância, o espaço e divide pelo tempo. Né? Ah, professor, velocidade é variação do espaço dividido pela variação do tempo. Justo. Se a cada 10 segundos ele percorre 50 metros, então supondo o seguinte, ó, ele vai começar agora.
Ele vai começar a percorrer agora, então no zero, tá? Se depois de 10 segundos ele vai para 50, né? Vai estar no 50 metros, né? No quilômetro 50, por exemplo. Depois de mais 10 segundos ele vai estar no quilômetro 100. Se eu quero determinar a velocidade, eu pego o espaço final, que é 100, menos o espaço inicial, que é 0, e divido pela variação do tempo, que vai ser tempo final 20, dividido para o inicial, que é 0 também. Então, vai ficar 100 dividido para 20. 100 dividido para 20 dá o quê? Dá 5, né? 5. Que seria a mesma coisa de pegar os 50 e dividir para 10 aqui, ó. 50 dividido para 10 dá 5. Então, seja 5 metros por segundo. Essa vai ser a velocidade, ok? Então, eu consigo determinar aqui qual vai ser a função horária. A função horária vai ser S igual a S0, que é menos 5, mais velocidade, que é 5, vezes o tempo, que é, tem que deixar, né? Então, tá aqui, ó. Achei a função horária desse movimento aí, desse móvel. É isso, gente. Tá ali a resposta. É um movimento progressivo, né? Porque a velocidade é positiva. E é isso. Esse foi o exercício que eu deixei na última aula. Ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me procuram. Certo, gente? Até a próxima aula.